Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo publica medida provisória para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 ainda em dezembro. Cidades do ABC Paulista desistem de organizar Réveillon e Carnaval. Anvisa recebe dados da Pfizer para vacinar crianças de 5 a 11 anos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. Sete cidades do ABC Paulista cancelaram as festas de Ano Novo e Carnaval na região por conta da variante Ômicron. Os detalhes agora ao vivo com Pedro Leão. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, e todos que acompanham o Jornal da Record. Além dos espaços públicos, a proibição das comemorações de Ano Novo e Carnaval também atinge ambientes privados. A decisão foi tomada em conjunto pelos 7 prefeitos que compõem o chamado Consórcio ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, região onde vivem quase 3 milhões de pessoas. Em relação aos demais eventos, a realização vai ser permitida desde que as recomendações sanitárias sejam seguidas. As restrições também para uso de máscaras que ficam mantidas e a obrigatoriedade até janeiro, quando os prefeitos irão reavaliar essa medida. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Já Minas Gerais só vai decidir em janeiro se libera o carnaval por lá. Virgínia Nalon está aqui comigo, tem as informações pra gente. Virgínia, boa noite para você. Não fica tarde para decidir só em janeiro se liberam ou não o carnaval por aí? Pois é, Salso, boa noite para você. O carnaval é uma festa popular que exige uma série de preparativos, mas a decisão de adiar para janeiro foi comunicada pelo governo do estado nesta terça-feira. Tanto a administração quanto a Secretaria de Saúde vão analisar os dados da pandemia para baterem o martelo. A decisão sobre manter o uso de máscaras em ambientes abertos também será tomada no mês que vem. A Secretaria chegou a prever que as máscaras poderiam deixar de ser obrigatórias em locais abertos já neste mês de dezembro. Mas, por enquanto, fica tudo como está. Máscaras obrigatórias também ao ar livre. E em Minas, 90,88% dos moradores com 12 anos ou mais já tomaram a primeira dose da vacina. E 77% da população completaram o esquema vacinal. Salsi. Obrigada, minha querida. Boa noite para você. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu as informações para completar a análise da autorização para o uso da vacina da Pfizer em crianças. Vamos conversar com o Matheus Escavazini sobre este assunto. Matheus, quando devemos ter uma resposta, hein? Boa noite, Salsi. A expectativa é que a agência termine a análise e dê uma resposta em até 30 dias. Entre as informações que foram entregues estão dados sobre a eficácia e segurança contra a variante Delta e sobre riscos de problemas cardíacos em crianças de 5 a 11 anos. O material também fala das diferenças entre as ações previstas no Plano Mínimo de Ação da Anvisa em relação ao aprovado pela Agência dos Estados Unidos. A vacina da Pfizer está registrada no Brasil desde fevereiro para maiores de 16 anos e desde junho para jovens de 12 a 15 anos. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho conversamos novamente. E quase 500 pessoas já foram afetadas por um surto de coceira em Pernambuco. A Priscila Assis tem as informações direto da capital. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. Ainda não se sabe qual a causa das lesões que estão sendo investigadas pelos órgãos de saúde do estado e dos municípios. As coceiras são acompanhadas por vermelhidão e até lesões na pele. 17 cidades relataram casos. A capital Recife lidera o total de notificações com 231. Em seguida estão Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, com 84 e 74 registros, respectivamente. Segundo estudos, o surto de coceira e lesões na pele não tem relação com o uso de ivermectina, como infectologistas chegaram a suspeitar. Depois dos casos registrados em Pernambuco, casos de coceiras também estão sendo investigados na Paraíba. Salsi. Que situação. Obrigada, Priscila. 4 pessoas prestaram depoimento no 7º dia de julgamento dos réus da Boate Kiss. E o Jonathan Bittencourt resume pra gente como foi hoje. Jonathan, boa noite para você.
Boa noite, Salsi. Nesta terça, falaram o ex-operador de áudio da banda Gurizada Fandangueira, uma arquiteta, um bombeiro e o proprietário de uma outra casa noturna de Santa Maria. Vale destacar Venâncio da Silva Anchal, operador de áudio. Ele se emocionou e disse que está arrependido por ter cortado o áudio dos microfones do palco quando viu o fogo. Ao desabilitar o som, ele dificultou o alerta sobre o incêndio. O júri seguiu com o depoimento de Gerson da Rosa Pereira, que era chefe do Estado-Maior dos Bombeiros de Santa Maria. Ele contou detalhes do resgate e disse sofrer de estresse pós-traumático. O julgamento será retomado nesta quarta-feira com o depoimento de César Schirmer, prefeito de Santa Maria na época da tragédia, que matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Salsi. Obrigada, Jonathan. Os municípios que mais desmatam a floresta amazônica têm pior qualidade de vida. E a conclusão é de um estudo feito na Amazônia. O Felipe Nobre explica melhor para a gente, direto de Belém. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. O levantamento foi realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A pesquisa analisou o índice de progresso social das quase 800 cidades da Amazônia Legal e apontou que a destruição da floresta está associada diretamente ao baixo desenvolvimento, à pobreza e às más condições de vida. As 20 cidades que mais desmataram têm esse indicador social 21% menor que a média nacional. E a maioria dos municípios com os piores índices registram atividades como o garimpo legal e a extração ilegal de madeira. O levantamento aponta que o desmatamento tem gerado pobreza, conflitos sociais e atrasado o desenvolvimento econômico da região. Salsi. Muito obrigada, Felipe. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 voltou a subir, isso em Salvador, e acendeu um alerta na prefeitura. É sobre este assunto que a repórter Nayara Oliveira conversa com a gente agora. Oi, Nayara. Boa noite, Salsi. A taxa de ocupação está em 42%, sendo que há poucos dias estava entre 25% e 35%. Para a Secretaria da Saúde de Salvador, a negligência com o uso da máscara e a população não vacinada podem ter causado o aumento. O índice de transmissão da doença na cidade também cresceu em 10%. Este número acima de 1 significa uma aceleração da pandemia. A Prefeitura informou que não pretende retomar medidas de isolamento por enquanto. Mas, segundo os dados mais atualizados, 222 mil pessoas ainda estão atrasadas com a segunda dose, 130 mil sem a dose de reforço e outras 52 mil não tomaram nem a primeira. Nas últimas 24 horas foram registrados 574 novos casos da Covid-19 na Bahia. A Secretaria Estadual de Saúde registrou também 8 mortes causadas pela doença. Salsi. Preocupante, né, Nayara? Obrigada. Nesta quarta-feira, o Rio deve receber 100 mil doses de vacina contra a gripe. O Rio que enfrenta um surto de gripe, por isso essa entrega é tão aguardada. O Leonardo Ack detalha pra gente como está a situação por lá. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Secretaria Estadual, a remessa será entregue pelo Ministério da Saúde, que remaneja doses de outros estados para ajudar na imunização no Rio de Janeiro. A expectativa é que outra remessa de 60 mil doses também chegue no estado até o fim de semana. O Rio enfrenta um surto da gripe que fez com que o atendimento nas UPAs estaduais aumentasse em 400% nos últimos dias. Na capital, desde a última sexta-feira, não há aplicação das doses contra a influenza por causa da falta de vacina. Agora, a expectativa é que o atendimento seja retomado. Em todo o estado, mais de 4 milhões e 400 mil pessoas já receberam a vacina da gripe. Salsi. Muito obrigada, Léo, pelas atualizações. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendou testes de Covid-19 antes de reuniões em locais fechados. Para o órgão, a medida pode diminuir a chance de contágio pela doença tanto nos ambientes profissionais quanto nos familiares. A orientação vale até mesmo para quem é vacinado contra a doença. Autoridades americanas de saúde pediram cautela durante as festas de fim de ano por conta da variante Ômicron.
Ainda nos Estados Unidos, a média de novos casos de coronavírus superou a marca dos 100 mil diários pela primeira vez em 2 meses. Quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Vandrei Pereira. O estado do Michigan se tornou um dos principais locais de avanço da doença no país. A região tem a maior média móvel de novos casos em 7 dias. Os hospitais do estado estão lotados e o governo americano já escalou médicos e enfermeiras numa força-tarefa. Outro número que também preocupa é o de crianças infectadas pela doença. Segundo o relatório da Academia Americana de Pediatria, foram registrados mais de 133 mil novos casos na semana passada, o que representa mais de 22% de todas as novas infecções por Covid-19. E as crianças são o grupo com menor taxa de vacinação em comparação com qualquer faixa etária. 18% delas receberam a primeira dose da vacina. De Orlando, Vandrei Pereira. Os Estados Unidos atualizaram a lista de países considerados de alto risco de contágio com a Covid-19. A partir desta terça-feira, visitar a França e Portugal também deve ser evitado. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, ambos enfrentam uma alta de casos de Covid-19. O anúncio acontece em meio às crescentes preocupações em torno da variante Ômicron. Com a inclusão, 83 países figuram na lista de destinos com alto risco. E nesta terça-feira, a França registrou um aumento nas internações por Covid-19. Autoridades sanitárias relataram que o número de pacientes com a doença em hospitais subiu para 618 nas últimas 24 horas. Este é o segundo maior aumento diário deste ano. Nesta segunda-feira, o governo francês anunciou o fechamento de casas noturnas por 4 semanas e o país tem uma das maiores taxas de vacinação da Europa, com mais de 70% da população vacinada. Israel registrou o maior número de infecções diárias de coronavírus desde outubro. Quem traz as informações para a gente agora é a correspondente Bianca Zanini. 719 pessoas foram infectadas num único dia, de acordo com o Ministério da Saúde israelense. Novos dados mostram que 82% dos pacientes em estado grave não foram vacinados. O número de casos confirmados da variante Omicron também aumentou para 21. Pelo menos 4 pessoas não estão imunizadas e retornaram recentemente da África do Sul. Após a descoberta do primeiro caso da nova cepa, na semana passada, Israel voltou a fechar as fronteiras para estrangeiros. O governo também reforçou as regras de quarentena para israelenses vacinados que retornam do exterior. De Tel Aviv, Bianca Zanini. A Suécia vai adotar novas restrições para conter o aumento de casos de Covid-19. Entre as medidas estão a volta do uso da máscara no transporte público e a redução da capacidade de pessoas em ambientes fechados. O governo sueco ainda recomendou que as empresas continuem a adotar o home office. Os casos da doença voltaram a subir nas últimas 2 semanas. Quase 70% da população está totalmente vacinada contra o coronavírus. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos apresentou o orçamento destinado à defesa para o ano de 2022. O projeto de lei inclui o equivalente a 40 bilhões de reais somente para reforçar a segurança na Ásia. E a correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações para a gente direto de Tóquio. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. Os recursos seriam destinados para aumentar a presença militar na região do Indo-Pacífico. O objetivo é conter as crescentes intimidações chinesas feitas contra Taiwan, um importante aliado da Casa Branca. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de tecnologia militar para a ilha asiática. Durante este ano, Taiwan aumentou a frota de submarinos de última geração com a ajuda do governo americano e dos países aliados. O projeto de lei, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso americano, também vai destinar recursos para a Ucrânia, que está em alerta para possíveis ataques da Rússia. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações.
O Congresso do Peru rejeitou na noite desta terça-feira a abertura de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. Foram 76 votos contra 46 a favor e 4 abstenções. O processo precisava de pelo menos 52 votos favoráveis para que seguisse em frente. O presidente é alvo de um escândalo de suposta interferência do governo nas promoções de militares. Castillo assumiu o poder há pouco mais de 4 meses. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial caiu 1,26% nesta terça-feira, vendido a R$ 5,61. É o menor valor em uma semana. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve o quarto dia de alta, subiu 0,65%, fechando acima dos 107 mil pontos. E agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para garantir o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. Voltamos a conversar com Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, a medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira e, além do presidente Bolsonaro, foi assinada pelo ministro da Cidadania, João Roma. Os pagamentos do benefício já começam nesta sexta-feira e as famílias atendidas pelo programa vão receber. A medida provisória foi a solução encontrada pelo Palácio do Planalto para garantir o auxílio de R$ 400 ainda neste ano. Isso por conta das dificuldades de aprovação no Congresso da PEC dos precatórios. Agora à noite, após longa negociação, os presidentes da Câmara e do Senado chegaram a um acordo para promulgar os pontos em comum da PEC dos precatórios. O que foi alterado pelo Senado vai ser analisado pela Câmara na próxima semana. Salsi. Matheus, eu continuo com você aí em Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro também fez mudanças no programa Universidade para Todos, o ProUni, né, Matheus? Exatamente, Salsi. Agora a medida foi permitida pela medida a inclusão de alunos de escolas particulares. Até então era permitido o ingresso de alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede particular. Outra alteração foi em relação às cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Antes, as cotas eram conjuntas e agora serão individuais para cada grupo. Fica mantida a regra de renda familiar, que não pode ser superior a 3 salários mínimos por pessoa. Mas os estudantes estão dispensados de comprovar as informações, já que isso pode ser checado em bancos de dados governamentais. As entidades estudantis disseram que as mudanças aumentam a desigualdade. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. O Tribunal Superior Eleitoral poderá definir os limites de gastos de campanha para as eleições do ano que vem. Isso se o Congresso Nacional não aprovar uma lei que determine o teto para as despesas eleitorais. Por 7 votos a 0, os ministros decidiram que cabe ao Legislativo normatizar sobre o tema, mas que na ausência de ação do Parlamento, a Justiça Eleitoral poderá tomar esta decisão. O Senado deve votar nesta quinta-feira a proposta para desonerar a folha de pagamento até 2023. Texto que já passou pela Câmara no mês passado. Outra prioridade no Congresso antes do recesso é a PEC dos precatórios, que já foi aprovada nas 2 casas, mas sofreu mudanças no Senado. O deputado Sóstenes Cavalcante acredita numa solução antes do Natal para garantir o pagamento do Auxílio Brasil. O parlamentar do DEM do Rio de Janeiro participou do JR Entrevista desta terça-feira. Veja. A solução legislativa vai acontecer nessas 2 semanas. Tanto o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira estão dialogando muito, as assessorias legislativas. Nós precisamos arrumar uma solução legislativa para dar tranquilidade ao Executivo para cumprir com esses pagamentos dentro da LDO, sem ultrapassar limite de gastos, de teto de gastos, com responsabilidade fiscal. Eu tenho convicção que os brasileiros podem ficar tranquilos, que até antes do Natal isso estará totalmente solucionado e nós teremos o Auxílio Brasil para enfrentar a necessidade dos brasileiros que mais precisam. A desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia brasileira que mais empregam era uma demanda, né? Passamos o ano com essa discussão na Câmara
Passou na Câmara, agora depende de uma decisão final do Senado. Como que se houver essa questão? A Câmara já fez o papel dela. Nós lamentamos que o Senado não deu celeridade e, pelo que estou sendo informado, parece que votam essa semana a desoneração e vai ser um fator importante no momento em que a gente precisa gerar emprego, mesmo que temporário, mas com a desoneração tenho certeza que vai avançar não somente os empregos temporários de fim de ano, mas também o emprego com mais tempo que o brasileiro tanto precisa nessa retomada pós-pandemia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves por um suposto esquema de cobrança de propina em contratos da Caixa Econômica Federal. A pena de Cunha era de quase 25 anos de prisão. Ele chegou a cumprir 3 anos e 5 meses. Já Henrique Alves foi condenado a quase 9 anos de cadeia. Os desembargadores entenderam que o processo não era da competência da Justiça Federal e enviaram o caso para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. E agora o futebol, semana de definições na Liga dos Campeões da Europa. Liverpool da Inglaterra e Ajax da Holanda encerraram a fase de grupos com 100% de aproveitamento. E o francês Mbappé se tornou o jogador mais jovem a fazer 30 gols na principal competição de clubes do mundo. O atacante do Paris Saint-Germain alcançou a marca contra o Bruges da Bélgica com 1 minuto de jogo. E 6 minutos depois fez mais um. Mbappé vai completar 23 anos no dia 20 de dezembro. Idade que Messi tinha em 2010, quando marcou o 30º gol na Champions. O antigo recordista chegou a 125 gols nesta terça. O argentino fez 2 na goleada por 4-1 e o PSG avança como segundo do Grupo A. O Manchester City, que já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, foi derrotado pelo Leipzig por 2-1. Mahrez fez o gol de honra do time inglês, que poupou vários jogadores. O Liverpool, também classificado, escalou um time alternativo e ganhou do Milan na Itália de virada. O egípcio Salah e o belga Origi fizeram os gols que garantiram 100% de aproveitamento no Grupo B. A segunda vaga ficou com o Atlético de Madrid, que venceu o Porto em Portugal. Griezmann abriu o placar. No final do jogo, Ángel Correa e Depou ampliaram. E Sérgio Oliveira, de pênalti, ainda descontou para o Porto. Outro time que só venceu na fase de grupos é o Ajax. Haller, artilheiro da Champions, com 10 gols, fez o primeiro contra o Sporting. Os portugueses empataram com Nuno Santos. O brasileiro Antony teve calma para colocar o time holandês de novo na frente. No segundo tempo, foi a vez de Davi Neres, outro brasileiro, fazer o terceiro. Berges aumentou a goleada do Ajax. E o brasileiro Bruno Tabata diminuiu para o Sporting, que se classificou em segundo no Grupo C. E no Grupo D, o Real Madrid venceu a Inter de Milão. O brasileiro Rodrigo virou o jogo para Toni Kroos abrir o placar. No segundo tempo, Asensio arriscou e fez um belo gol. Final, Real Madrid classificado em primeiro 2, Inter de Milão com a segunda vaga 0. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo começar esse negócio? Ele foi escolhido a personalidade do ano em 2021.